Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo João Marcelo Mesquita e esse é o nosso canal Saber e Luz. Amigos, começamos o vídeo de hoje com uma novidade quanto ao dia de postagem dos nossos vídeos, que sempre tem sido às terças-feiras. Nós vamos passar a postar às quintas-feiras. Vamos deixar direitinho aqui também o horário para que vocês possam saber. Mas como a gente sempre tem postado na terça-feira, eu não queria deixá-los sem um vídeo hoje. Temos amigos e amigas muito queridos que nos acompanham, então eu queria trazer pelo menos algum vídeo, algum conteúdo no dia de hoje. E eu trouxe aqui para vocês uma mensagem de um livro chamado Guias e Apóstolos, Mensagens Bíblicas na Umbanda. É um livro que foi escrito pelo Pai Caetano de Oxóssi, e esse livro teve a coordenação espiritual do Caboclo Mata Virgem, que é o espírito guia que o acompanha. Esse é um livro bastante interessante, que ele pega versículos da Bíblia e os espíritos guias comentam, dão uma explicação, uma orientação acerca daquelas passagens. Selecionamos uma aqui para nós lermos. Essa é uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ninguém na tentação diga que Deus o tenta, pois Deus não é tentado pelo mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pelo próprio desejo que o arrasta e seduz. Uma passagem aqui falando-nos sobre a questão das nossas paixões, dos nossos desejos. E aí tem um fato interessante, né? As nossas paixões. Nós, a princípio, temos uma ideia de que as paixões elas precisam ser totalmente eliminadas de nós. E isso seria o que nos conduz a um caminho de progresso espiritual. Mas, pelo que a gente percebe pelas orientações que a doutrina espírita nos traz, a proposta não é exatamente extirpar, destruir as paixões. A proposta da doutrina, que se baseia nos ensinamentos de Jesus, é uma proposta educativa. Então isso já muda um pouco o nosso paradigma. Nós não temos que destruir nada em nós temos que nos educar. Educar as nossas faculdades, as nossas potências, que quando deseducadas, causam realmente algum tipo de transtorno a nós. E aqui nós temos uma mensagem que é do próprio Caboclo Mata Virgem, onde ele vai nos orientando que muitas pessoas têm essa tendência de falar sobre traços da sua personalidade. E aí elas falam, não, eu sou assim mesmo, porque esse é meu jeito, né? Eu tenho esse jeito, digamos, agressivo, ou eu tenho essa forma ciumenta de lidar com o meu companheiro, a minha companheira, com os meus amigos. E é assim, eu sou assim, esse é o meu jeito. Mas pelos estudos, não só dentro da doutrina, mas os estudos espiritualistas de uma maneira geral, a gente percebe isso que nós comentamos. Na verdade, são faculdades em nós que precisam ser educadas. Então, se eu tenho, de repente, um lado agressivo, né? Se pegarmos esse exemplo. A agressividade é uma coisa muito negativa. Mas se eu canalizar isso de alguma forma, eu consigo transformar isso numa potência, numa força para me movimentar. Não no sentido de fazer mal ao outro, mas de me fazer agir. Eu converto essa energia em energia de ação. Então eu vou lá, eu faço, aconteço, eu busco saber como é que eu vou proceder para resolver as questões da minha vida, para ajudar o próximo. Houve uma educação dessa força. Essa é a nossa proposta. Muitas pessoas, às vezes até por falta de conhecimento mesmo, imaginam que isso venha do alto, que Deus talvez tenha criado o mal, né? Já que Deus é o Criador, então talvez ele tenha criado o mal e esse mal vem para me tentar, para nos tentar. E novamente, voltando aqui aos nossos estudos, não é dessa maneira que acontece. Deus é uma força inteligente. A primeira pergunta lá do livro dos Espíritos, que é Deus? A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é luz. Deus é essa potência inteligente, luminosa, que cria tudo de mais positivo e cria ferramentas que nos ajudam
no nosso processo de aprendizado, como, por exemplo, os mundos transitórios, para que possamos descer aqui, passar por experiências que vão nos ajudar no nosso crescimento. O mal é tudo que é contrário a essa força primordial. E o mal não foi criado por ele. O mal somos nós que o criamos quando nos desviamos desse caminho traçado pela divindade e orientado pelos espíritos superiores. Então, o que parece que é uma tentação exterior, na verdade não é, sou eu mesmo, sou eu que estou em desequilíbrio com essas energias, com essas leis cósmicas. Então, se sou eu, ou se fui eu que me desequilibrei, eu tenho que reconstruir o meu caminho para o equilíbrio. E aí tem todas as ferramentas que a gente pode usar. Estudo, trabalho, o trabalho espiritual nos ajuda a nos equilibrarmos, ao passo que nos ajuda a praticarmos a caridade, sempre um passo muito importante para o nosso crescimento. Então eu vou fazendo esse caminho de volta. Eu vou buscando esse reequilíbrio dentro de mim mesmo. Posso ter ajuda de outras pessoas? Claro que posso. Tanto encarnados quanto desencarnados podem se aproximar para me ajudar e é bastante provável que isso aconteça. Mas eles só podem fazer alguma coisa, eles só podem realmente dar uma ajuda. O passo tem que ser dado por mim, por cada um de nós. E aí sim nós vamos vencendo essas tentações, essas limitações, porque nós vamos equilibrando as paixões em nós, que são forças importantes que tem dentro de nós, e como nós falamos anteriormente, não é para que elas sejam destruídas, é para que elas sejam educadas. Uma vez que essas forças estejam educadas e eu com plena consciência de que eu sou o senhor delas, eu vou administrá-las e eu vou direcionar para onde eu quiser. E aí, lógico, a intenção é que possamos direcionar para coisas positivas, construtivas, que vão ser boas para todos, tanto para nós quanto para o nosso próximo. E aí, o Caboclo Mata Virgem, ele termina aqui falando, né, tanto sobre Deus, e no caso, né, esse é um livro de Umbanda, então ele também cita um pouco a questão dos orixás, né, que são essas emanações do próprio Deus, dentro dessa leitura que é muito bonita, né? Mas aí, como é que a gente pode interpretar isso, caso você não seja de Umbanda? Podemos falar também sobre todas as forças positivas que estão à nossa volta. Os falangeiros, os bons espíritos, as próprias leis cósmicas que foram construídas para ajudar no nosso crescimento, trabalham ao nosso favor sempre. Todas essas forças existem para nos ajudar. E dessa maneira, como ele termina aqui, nós vamos estar cada vez mais nos aproximando desse ancestral em comum que nós temos, que é o Mestre Jesus. Eu achei muito bonita essa fala, pensarmos em Jesus como esse ancestral em comum da família humana, de todos nós. Até onde nós sabemos, ele esteve encarnado entre nós uma única vez nessa vida, como o Mestre Jesus, sendo chamado por esse nome, como nós o conhecemos. Mas é muito bonito nós pensarmos nisso, né, que é um ancestral em comum de todos nós, de fato o nosso irmão mais velho, aquele que veio interceder por nós, construindo essa ponte entre nós e Deus. Amigos, muito obrigado por todos que estão aqui conosco, que têm acompanhado os nossos vídeos. Então, só para lembrarmos mais uma vez, essa semana mesmo nós já vamos ter vídeo na quinta-feira, e quinta-feira vai se tornar o dia oficial das postagens dos nossos vídeos. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que possam se interessar por esse tipo de temática que nós trabalhamos aqui. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.